1 Samuel 17, verso de número 8, por favor. Diz assim: Então Golias parou e bradou às tropas de Israel. O que Golias fez? Golias bradou, Golias gritou às tropas de Israel. Ele diz assim: por que saíste a guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que venha lutar comigo. Preste atenção. O povo de Israel no vale de Elá, um grupo de soldados de um lado, um grupo de filisteus do outro lado, e de dentre os filisteus um homem muito forte, muito robusto, muito treinado. Esse homem vinha durante vários dias, ele vinha e gritava, ele ameaçava, ele dizia palavras pesadas para o povo de Israel. Igreja, no nosso dia a dia, o inimigo muitas vezes lança palavras pesadas para te deixar amedrontado, para te deixar para baixo, para fazer com que você enfraqueça, para fazer com que você recue. Mas todos nós, o dia inteiro, nós ouvimos vozes. Muitas vezes essas vozes são as vozes dos problemas. Quando você deita, coloca a cabeça no travesseiro, e aí vem a voz do problema, não é assim? Amanhã você vai ter que pagar tal conta, amanhã você vai ter que resolver tal situação, olha, você está passando por isso, olha a sua saúde, olha as suas finanças, olha a sua família. Ou seja, você está ouvindo a voz dos problemas, das circunstâncias. Então a voz pode ser a voz do inimigo, mas pode ser a voz interior que sai de dentro de você. Apenas esses dois tipos de vozes? Não. Nós podemos também ouvir a voz do Espírito Santo. Falamos domingo passado que a voz do Espírito Santo é mansa, é suave, e ele sempre quer falar conosco. Então você está ouvindo todo dia vozes, a voz dos problemas, a voz das dificuldades. Você está ouvindo voz interior, mas você também está ouvindo a voz do Espírito Santo ministrando, trazendo cura, trazendo paz ao seu coração. E esse é o desejo de Deus, é trazer paz ao seu coração, é trazer alegria, para que você tenha uma vida de alegria, uma vida abundante que Jesus promete em João 10:10. Porém, Deus fala também conosco quando abrimos as nossas Bíblias, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Mas Deus fala também quando olhamos ao nosso redor e vemos a criação, todas as coisas que Deus fez. Deus está falando, Deus está dizendo assim: olha, tudo que você está vendo, a criação, as estrelas, a natureza, todas as coisas, existe as digitais do Criador, as coisas são perfeitas. Então existem as digitais do Criador em cada coisa, em um sorriso, em uma palavra, em um gesto afetuoso. O que eu estou dizendo é que Deus está falando o tempo todo. Preste atenção em uma coisa, para que você tenha êxito. Ou muitas pessoas vivem fracassos nas suas vidas, não é verdade? Tem pessoas que estão tendo uma vida exitosa, tem outras que estão vivendo uma vida fracassada. O que determina você viver uma vida de êxito ou de fracasso são quais as vozes você está ouvindo.
Quem é que você está escutando? Está ouvindo a voz do inimigo? Está ouvindo a voz de um Golias que te ameaça, que quer deixar para baixo, que quer destruir a sua vida? Ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo, que vem como uma voz suave, dizer: eu estou aqui, eu te curo, eu te saro, eu te abençoo, eu te protejo, eu te guardo. Então, quais as vozes nós temos ouvido? O rei Davi, ele teve muitos êxitos na sua vida. Davi teve muitos erros, mas ele teve êxitos também. Davi ouviu a voz do inimigo e caiu em pecado. Mas em muitas batalhas, Davi perguntou ao Senhor se ele deveria partir para a batalha. E Davi ouviu a voz de Deus, e ele se tornou o maior rei sobre Israel. Por que Davi se tornou o maior rei sobre Israel? Porque ele tomou uma decisão na sua vida de ouvir o que Deus estava ensinando. Será que eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Ouvir o que Deus está ensinando, ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para que a gente possa discernir, para que você tenha clareza: quem é que está falando ao meu coração, quem é que está falando aos meus ouvidos, quem é que está ministrando a minha vida, quais as vozes eu tenho ouvido. Mas aqui a palavra nos fala que esse gigante, esse homem chamado Golias, ele veio trazer fracassos, ele veio derrotar o povo de Israel. E a derrota que ele tentou impor sobre o povo de Israel foram nas ameaças. Durante muitos dias ele vinha diante do acampamento do povo de Israel e gritava e ameaçava: você não está com nada, vocês são os derrotados, a peleja de vocês não vai dar certo. Claro que a gente ouve essas situações no nosso dia a dia, é ou não é? Quando alguém tenta te colocar para baixo, quando alguém tenta fazer você fracassar na fé, quando alguém traz uma palavra para que você desista, você não está ouvindo a voz de Deus, mas você está ouvindo a voz do inimigo tentando fazer desistir. Acontece que Davi chega despretensiosamente para levar algumas coisas para as pessoas que estavam naquela batalha. Era uma guerra que se definia, irmão, da seguinte forma: um grupo de soldados de cá, um grupo de soldados de lá, escolhia o melhor lutador de lá e o melhor de cá, e aquele que vencesse, ele estava representando todo o povo. E Davi não estava ali para guerrear, Davi não era um soldado, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Davi foi levar um lanche para os seus irmãos. Acontece que Davi se aproxima dos seus irmãos e se interessa pela causa. No verso de número 1 Samuel, verso de número 1 Samuel 17, verso 28. 1 Samuel 17, 28. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, o que ele ficou? Ele ficou muito irritado. E ele disse assim: porque afinal você veio até aqui? Sabe que voz é essa? É a voz da rejeição. Quantos de nós não carregamos dentro de nós essa voz, a voz da rejeição? Você não vai dar em nada, menino. Você não vai conseguir. Isso aí não é para você. A voz da rejeição, vindo dentro da própria casa, vindo de um irmão de Davi. Ele diz assim: por que você desceu aqui?
e com quem você deixou as poucas ovelhas, seu pastorzinho de meia tigela. Eu bem conheço a sua insolência e a sua malícia do seu coração. Você vieste nos assistir na batalha? Quantas vezes dentro da nossa própria casa nós recebemos algumas palavras, e essas palavras nos limitaram por um bom tempo da nossa vida. Aliás, talvez você seja uma dessas pessoas que dentro da sua casa você recebeu uma palavra da sua mãe ou do seu pai, que você não ia conseguir, que isso não era para você, e essa palavra te deixou limitado, te deixou paralisado, porque toda vez que você começa a fazer algo, vem essa palavra na sua mente: não, eu recebi aquela palavra. Às vezes de forma inconsciente, você se lembra daquilo que foi dito e acaba recuando, e acaba desistindo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus está quebrando com toda a limitação, Deus está quebrando com toda a palavra de rejeição sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, você dá um amém bem gostoso, diga assim: eu creio nessa palavra. Toda palavra de rejeição está caindo por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ou seja, o irmão estava dizendo: esse lugar aqui não é para você, rapaz. Isso aqui somos para nós que somos treinados, somos guerreiros. E todos nós temos ouvido no decorrer da nossa vida algumas palavras que nos limitaram até o dia de hoje, porque está sendo liberado do reino espiritual uma palavra profética. Se você ouviu palavra de rejeição, hoje você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus quebra com todo o ciclo de maldição em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem: você não é digno de ser amado. Por que todas as coisas, tudo que você começa a fazer, você estraga tudo? Quando era criança, por que tudo que você vai fazer, você acaba estragando tudo? Não, esse lugar, você não merece esse lugar. Quantos receberam a palavra: você não é digno de ser amado? Esse lugar não é para você. Sabe, vozes que te fazem sentir mal até hoje. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Amém. Vozes que você recebeu e que até hoje, quando você ouve, você diz assim: meu Deus. Querido, não ouça mais essa voz. Irmã, elimine essa voz que tenta voltar na sua mente de tempos em tempos. E aí volta aquela pergunta: mas como eu sei que é Deus quem está falando? Como é que você sabe? É simples. Deus, ele não é contraditório. Procure saber aquilo que você está ouvindo, se é o mesmo que está nas Escrituras. Aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, necessariamente tem que estar nas Escrituras. Senão não é a voz de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja. Nós precisamos lermos mais as Escrituras. Precisamos ter conhecimento. Porque a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você deixa de perecer. A voz do inimigo, ela sempre traz confusão, traz intriga. A voz do inimigo traz distração, mas a voz de Deus traz direção.
Quando você recebe uma palavra de direcionamento, uma decisão importante na sua vida, que a partir de agora você sabe para onde você está arrumando, a sua mente não está mais confusa, você tem convicções profundas. A voz do inimigo traz medo. Golias tentou trazer medo o tempo todo para o povo de Israel. A voz de Deus, ela traz valor para a sua vida. A voz de Deus te reconhece como um filho, como uma filha de Deus. Então, a quem nós devemos ouvir? Ouvir a voz de Deus. Colocar um filtro no nosso ouvido. Eu não quero, eu não vou. Eu tenho discernimento. Quando o inimigo tenta soprar nos meus ouvidos, eu não aceito. Eu não recebo essa palavra. Mas o curioso é que o inimigo te conhece, não é verdade? A palavra diz que ele é o acusador. E normalmente ele te acusa de coisas que você fez lá no passado. O diabo olha para o seu pecado e te chama não pelo seu nome, mas te chama pelo nome do seu pecado. Sim ou não? Mas aí você tem que responder em alto e bom tom. Aqui não, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás. Satanás, você não tem direito mais de trazer acusação sobre a minha vida, nem sobre os meus familiares. Se o diabo te chama pelo seu pecado, Deus te chama pelo seu nome. Você tem um nome. E antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e Deus já te chamava pelo seu nome. O diabo tenta te comparar. Ah, mas você é igual o fulano. Quando ele tenta te comparar, na verdade, ele está pretendendo roubar a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua identidade. Você tem uma identidade. A sua identidade é a coisa mais preciosa que você tem. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 38 até o 40. Vou repetir, 1 Samuel 17, 38 até o 40. Davi se apresenta a Saul. Ele diz assim: Saul, eu vou entrar nessa briga. Eu vou lutar contra esse cidadão aí. Aí a palavra diz: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça de Davi. As vestes de Saul ele colocou naquele jovem. Verso 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, quis andar com a túnica de Saul, mas não estava treinado a usar aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me comover com isso, porque não estou acostumado. E imediatamente ele desembaraçou-se de toda aquela armadura. Por quê? Porque uma coisa era vestimenta de Saul, outra coisa é vestimenta de Davi. Não dá para comparar Saul com Davi. A identidade de Davi não poderia ser roubada. A sua identidade não pode ser roubada. E em seguida Davi tomou a mão do seu cajado, escolheu um riacho, 5 pedras bem lisas e colocou no seu bornal de pastor. Gostei da palavra bornal. Isso é, numa espécie de sacola, pegou a tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Davi tinha a sua própria identidade. Deus te deu a sua própria identidade. Davi tinha a sua forma de lutar. Davi era treinado de uma determinada maneira.
não era como Saul. Ele tinha o seu jeito. Então a armadura de Saul não serviu em Davi. Talvez você esteja ouvindo uma voz que queira fazer com que você se torne cópia de alguém. Você não é cópia de ninguém. Você tem a sua própria identidade. Deus te fez com as suas próprias características. Isso significa que você é original da forma que Deus te fez. Você é original. Diga para o seu irmão do lado: você é original. Davi ouviu a voz de Deus. Davi usou as suas próprias armas, que pareciam ser simples demais, era apenas um estilingue. A palavra diz que ele usou um bornal. Quando era criança, morando na roça, a gente ia para a escola, um bornal, uma sacola de pano, assim do lado, né? Botava os cadernos dentro, nem caneta a gente tinha, né? Só o lápis. O lápis e uma borracha e um caderninho. Dentro do bornal, uma sacolinha do lado. Davi também tinha um bornal. No bornal ele colocou apenas algumas pedrinhas. Para um guerreiro, o que significa um bornal? Um estilingue para um guerreiro? Que história é essa? Como é que alguém pode vencer uma grande guerra usando apenas um estilingue, uma tiradeira? Mas eu quero voltar à história que Davi, durante dias, ele tentou intimidar. Golias, durante muitos dias, tentou trazer medo. Tentou fazer com que o povo de Israel recuasse. Igreja, vocês estão aí ainda? A voz da intimidação quer que você se sinta pequeno. A voz da intimidação quer que você se sinta fraco. A voz da intimidação quer que você não lute, quer que você não vá para a batalha. A voz da intimidação quer que você permaneça acuado. Só que você não foi feito para isso. Será que vocês estão me ouvindo? A voz de Golias assustava. Só que tem um pequeno detalhe. A voz de Golias soava alto. Mas a história, a palavra de Deus, em momento algum fala que Golias já tinha ganhado alguma batalha. Não diz isso. Não sabemos. Eu quero dizer a você, igreja, que o diabo ele é um derrotado. Ele não ganha nenhuma batalha. Por quê? Porque você serve a um Deus vivo. Você serve ao Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem controle de todas as coisas em suas mãos. Então, se o diabo tem tentado te acuar, tem tentado te deixar para baixo, saiba que o nosso Deus nunca jamais perdeu uma batalha. Preste atenção. O nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, Ele disse: está consumado. A batalha já foi ganha. Então a nossa peleja, ela já foi ganha desde a cruz do Calvário. Será que você está aqui para entender? A batalha já foi vencida lá na cruz. A Bíblia diz que Ele venceu a morte e o inferno. Se Ele venceu a morte e o inferno, não tem por que temer. Mas o curioso, Davi também não ficou calado. Davi não se calou.
Ele estava conversando primeiro com os soldados, depois ele vai de encontro àquele gigante, e ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É curioso como o inimigo tenta calar a igreja do Senhor Jesus. Nesses dias agora que nós estamos vivendo, nesses dias agora, dezenas de pastores estão sendo presos lá na China. Está sabendo disso? Dezenas de pastores estão sendo perseguidos na Nigéria, no Congo. Mês de fevereiro, muitos cristãos foram enterrados em uma cova, comunitária. Sabe por quê? Porque o inimigo tenta calar a igreja do Senhor. O desejo do inimigo é calar a igreja do Senhor. Mas nós declaramos: o diabo não vai calar a igreja do Senhor. Não adianta fazer ameaça, o inimigo não vai calar a igreja do Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Davi, ele ouviu a voz de Deus, ele declarou: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E o curioso, Davi não apenas gritou, não é apenas gritar, ele gritou e avançou. É necessário que haja um posicionamento. Você expressa. A Bíblia diz que eu creio com meu coração, mas declaro com os meus lábios. Eu creio, mas eu não fico aquietado. Porque eu creio, eu faço alguma coisa. Porque eu creio, eu tomo uma decisão. Porque eu creio, eu tomo uma atitude. Aqueles que creem são pessoas de atitude. Faz alguma coisa. Não fica parado esperando os problemas se avolumarem. Davi foi contra aquele gigante, derrubou o camarada no chão, e quando o inimigo caiu, ele tomou a decisão: não vai ficar por isso. Ele foi lá e cortou a cabeça do mal. Igreja, o mal precisa calar para sempre na sua vida. O pecado precisa calar para sempre na sua vida. Ele precisa ter a cabeça cortada. O mal tem que ser destruído na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Destruir, mas não apenas derrubar, como também cortar a cabeça. E o curioso, aquela voz que ecoava pelo vale de Elá, aquela provocação, ela foi calada para sempre. Nunca mais se ouviu a voz daquele gigante. Ninguém mais ouviu. Então, para calar cada gigante na sua vida, uma palavra de Deus vem ao seu coração. Cada palavra de Deus, ela cala a voz do mal. Ela cala a voz dos gigantes que se levantam contra você. Em cada circunstância, em cada dificuldade, em cada problema, em cada situação que você está passando na sua casa, em cada circunstância que você poderá viver mais adiante, aprenda: nós temos uma arma. Nós temos a palavra de Deus como a nossa arma. Nós temos a palavra de Deus como a nossa espada, que é capaz de destruir, de desfazer todo e qualquer mal. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que é capaz de destruir, é capaz de penetrar no mais profundo, na nossa alma, no profundo da nossa alma, e arrancar, e dissipar, e destruir todo e qualquer argumento do inferno. Rejeite a voz do inferno, aceite a palavra de Deus. Nós não temos
outro caminho, amados. Nós temos a palavra de Deus como regra, como fundamento para as nossas vidas. Será que nós estamos conversados? Coloca a mão sobre o seu coração aí onde você se encontra. Eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Pai querido, seja qual for a luta, a batalha, a peleja desse homem, dessa mulher, Pai, nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Pai querido, nós destruímos no nome do Senhor dos Exércitos todo argumento do inferno, toda palavra contrária, toda palavra maldita, e nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração está sendo entregue a Ti, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha zelar, para que o Senhor venha fazer, Pai querido, com que nós possamos ouvir apenas a Tua voz e rejeitarmos toda e qualquer voz do inferno. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, igreja? Você pode dar um amém bem gostoso ou não? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.